dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma errata, a segunda errata do meu canal. Peço perdão para vocês porque na última aula eu falei uma besteira. Não é que eu tenha escrito algo errado, mas eu dei um nome clássico para uma coisa que não é aquele nome, na verdade. Tá? Isso diz respeito às chamadas frações p-ádicas. Tá? Quando a gente tem um número primo, então eu vou explicar o nome errado que eu dei. Quando a gente tem um número primo p, se eu pegar um número primo inteiro, classicamente, deixa eu dividir o quadro aqui para ficar legal. Aqui e aqui. Classicamente, as frações p-ádicas é chamado isso daqui, ó. Esse conjunto aqui, ó, as frações p-ádicas. É esse conjunto aqui, ó, que eu vou denotar provisoriamente assim, ó, mas depois vai fazer mais sentido. Por isso que eu não gosto muito de usar ZP para o quociente, tá? Se eu quiser me referir ao quociente de Z pelo ideal gerado por P, eu vou sempre escrever assim, tá bom? Para reservar essa notação de ZP dessa forma, e daqui a pouco eu vou explicar para vocês por que eu prefiro essa notação para anel quociente e essa daqui para essas frações dessa forma aqui, ó, A sobre P elevado a N, onde o N é um número inteiro não negativo e o A é um número inteiro, tá bom? Então, isso daqui que é classicamente chamado de frações p-ádicas. Mas por que eu estou falando disso agora? Deixa eu apagar isso aqui então. Na última aula, a gente estudou o espectro de Z, certo? A gente estudou o espectro primo de Z. Nós vimos que, na verdade, nós tínhamos o ideal nulo unido com todos os ideais gerados por um número primo, certo? Isso daqui era o espectro de Z. Né? Não era não, continua sendo. Isso aqui é o espectro primo de Z. Tá bom? E aí, nós vimos que os stalks em cada ponto, por exemplo, o stalk no ponto nulo ou no ponto genérico, isso daqui é isomorfo ao anel de frações, ao corpo de frações de Z, que nada mais é do que o corpo dos racionais. O stalk nos outros ideais primos é isso daqui, ó. Nós vimos que isso é isomorfo à localização de Z por P, e de fato isso daqui é esse conjunto de frações A sobre B, onde o A e B são inteiros e o P não é um divisor de B. Só que na aula passada eu chamei isso aqui, ó, de frações p-ádicas. Eu chamei esse conjunto aqui em cima de frações p-ádicas. E classicamente não é, tá? A terminologia para frações p-ádicas é para esse conjunto. E esse conjunto aqui, ó, é o completo oposto desse daqui, tá bom? Porque nas frações p-ádicas a gente coloca no denominador as potências de P, tá? São todas as frações de números racionais aonde o denominador é uma potência de P. Você pode enxergar isso aqui também como um anel de polinômios com coeficientes em Z. Esse termo aqui, ó, 1 sobre P, tá bom? Isso aqui é um subanel dos racionais gerado, né? É a Z subálgebra de Q gerado pelo elemento 1 sobre P. Dá no mesmo, tá? É a mesma coisa. Essas frações p-ádicas você pode enxergar assim também. E isso daqui não são as frações p-ádicas, tá? Foi isso que eu falei na última aula. Eu chamei isso aqui de frações p-ádicas. E é claro que você pode dar o nome que você quiser para as coisas, certo? Filosoficamente falando. Mas assim, seria muita presunção da minha parte dar um nome de fração p-ádica para isso, sendo que o mais clássico na literatura é chamar esse conjunto de frações p-ádicas, tá bom? Então, para evitar de induzir vocês ao erro, eu resolvi fazer essa errata. Eu agradeço o Matt lá no grupo Física e Matemática, que é um dos grupos onde eu divulgo as minhas aulas e participo também. Tenho grandes amigos virtuais ali na matemática, e ele assistiu o vídeo e notou que eu chamei de frações p-ádicas desse conjunto, e aí quando eu divulguei o vídeo lá ele fez um comentário, e aí acabou me alertando para um erro de nomenclatura que eu não sei o que aconteceu. Eu surtei de chamar isso aqui de frações p-ádicas, porque de fato não são, né? Classicamente falando, as frações p-ádicas são
os números racionais em que o denominador é uma potência de p, tá? Mas a boa notícia é que quando a gente calcula, lá na última aula, quando a gente calculou para cada f inteiro, quando a gente calculou as seções nos abertos básicos, como um corolário de coisas que nós fizemos nas aulas anteriores, nós vimos que a seção nesse aberto básico era isomorfa à localização de z por f, que nada mais é do que as frações do tipo a sobre f elevado a n, onde o a é inteiro e o n é um inteiro não negativo. Tá bom? E aí, se por acaso esse f aqui for um número primo, aí sim, as seções de abertos básicos definidos por um número primo vão ser as frações p-ádicas, tá? No caso particular, em que f é igual a um número primo, primo tem que ser p, né? É um número primo, é um número inteiro primo. Observe então, observe que a seção do feixe do espectro de Z nesse aberto básico aqui é isomorfo à localização de Z por P, que é justamente isso daqui, tá? Pela definição de localização, aí por isso que eu gosto dessa notação para as frações p-ádicas. É porque isso incorpora a notação clássica de você localizar por um elemento, tá? Isso aqui, por definição de localização por um elemento, é justamente, deixa eu colocar aqui embaixo aqui. Eu só vou repetir o que está lá, né? Isso aqui são as frações A sobre uma potência de P, certo? Aí enxergando isso aqui como uma localização, A sobre P elevado a N, onde o A é inteiro e o N é um inteiro não negativo, tá bom? Isso sim, esse daqui, essas seções de abertos básicos induzidos por um elemento primo, um número primo, isso sim são as frações, é isomorfo então as frações p-ádicas, tá bom? Então era essa a errata que eu gostaria de fazer, essa era a observação e a correção que eu gostaria de fazer para não induzir vocês ao erro, tá bom? Peço desculpas novamente pela minha desatenção, pelo surto que eu dei de chamar isso daqui de frações p-ádicas, não é, tá? Isso aqui é a mesma localização de Z pelo ideal gerado por P, tá bom? Então aqui tá certo, tá? Não é que isso aqui tá errado, tá certo. O nome que eu dei, que tecnicamente está errado, não porque dar nome às coisas é errado, mas assim, isso aqui é giz, né? Se eu passar a chamar isso aqui de cadeira, eu posso chamar isso aqui de cadeira? Filosoficamente eu posso chamar isso aqui de cadeira, mas eu vou ter muitos problemas de comunicação com muitas pessoas, tá? Toda vez que eu me referir isso aqui como cadeira, as pessoas vão entender a cadeira como algo o que ela é. Tá bom? Se eu não especificar que é disso que eu estou falando, enfim, já deu para perceber que vai criar muita confusão. Certo? Por exemplo, se eu chegar numa papelaria e perguntar, você tem uma caixa de cadeira aí para mim? Observe que o vendedor vai virar para mim e vai achar bastante estranho perguntar isso, né? Numa papelaria, você está procurando uma caixa de cadeira, como se cadeira pudesse ser algo que estivesse sujeito a vender em caixas, né? Meio estranho. Então, que você pode chamar do jeito que você quiser, a princípio sim, mas isso vai gerar alguns prejuízos de comunicação, tá bom? Claro que eu dei um exemplo muito absurdo, mas realmente é isso. Dentro da literatura, o clássico é chamar isso aqui de frações p-ádicas, tá? Não isso aqui que é o oposto do que classicamente se chama por frações p-ádicas, tá bom, pessoal? Então, esse vídeo é mais rápido mesmo, é só para fazer essa correção, para não induzir ninguém ao erro. Novamente peço desculpas e bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Até a próxima aula. Esperamos aí sem mais erratas, mas se tiver, a gente faz vídeos aqui para corrigir, tá bom? E se vocês perceberem eu falando qualquer besteira nos vídeos, por favor comentem, que assim que a besteira for detectada, eu, tão logo quanto possível, vou gravar um vídeo para corrigir, para que ninguém seja induzido ao erro, tá bom? Eu também preciso da ajuda de vocês nisso aí. Agradeço novamente ao mestre, lá do grupo de Física e Matemática, do Facebook. Muito obrigado pelo alerta e tá aqui a correção feita, tá bom? Um abraço para todo mundo, tchau, tchau.
Porra!